removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços as serpentes de bronze que Moisés fizera, porque até aquele momento os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem feito coisas lindas e extraordinárias, e cremos que o Senhor continuará fazendo. Cremos que o Senhor continuará realizando aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, nada é sobre nós, nada tem a ver com quem prega, com quem toca, com quem canta. Nada tem a ver, Senhor, conosco. Tudo tem a ver contigo, tudo tem a ver com a tua presença, com a tua glória, com o teu poder, com a tua majestade. Senhor, que tão somente eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Que eu venha, Senhor, apenas ser um instrumento em tuas mãos, para que vidas e corações sejam edificados e abençoados pela tua palavra. Eu creio, Senhor, que não há outro além de ti. E eu creio também, Senhor, que nesta noite o Senhor há de trazer cura, o Senhor há de trazer restauração e o Senhor há de trazer restituição. Eu creio, Senhor, que cada vida, cada coração que chegou aqui nesta noite sairá daqui encharcada por mais a tua glória, por mais a tua presença, por mais o teu toque, por mais a tua Shekinah. Em nome de Jesus, Pai, nós rendemos a ti toda exaltação, toda adoração. Que cada mente esteja cativa à tua palavra e cada coração esteja dilatado para receber do Senhor o que o Senhor deseja falar conosco. Se você crê e recebe, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Amém? Mais forte, se é para Ele, você pode aplaudir mais forte. Aleluia. Meus lindos, o caminho, esse é o tema, isso é muito forte. O caminho da cura pode ser também o caminho da queda. Fala para o seu irmão, o caminho da cura pode ser também o caminho da queda. Meu pastor, o que isso quer dizer? Para que possamos entrar no que Deus deseja ministrar aos nossos corações, deixa eu falar algo aqui com você. Muitas vezes Deus, vendo a nossa necessidade, porque Ele nos conhece como seres humanos, e Ele sabe o que nós precisamos, Ele vem ao encontro da nossa necessidade. E quando eu falo que Deus Ele vem ao encontro da nossa necessidade, eu não falo que muitas vezes esse encontro vai nos favorecer dentro daquilo que nós esperamos. Muitas vezes o Senhor vem ao encontro da nossa necessidade para tratar conosco em um problema, em uma área da nossa vida, em uma parte do nosso caráter que está deformada, que precisa ser ajustada. O Senhor vem ao nosso encontro nos exortando, que vem do original animar. Ele vem ao nosso encontro amassando o barro, porque Ele é o oleiro, para construir um novo vaso. Ele vem ao nosso encontro nos ensinando aquilo que nós ainda não aprendemos, nos ensinando o modo certo de viver. De repente clamamos ao Senhor: meu Deus, eu estou enfrentando um sério problema nessa área da minha vida, na área emocional. Eu vivo altos e baixos, eu não sei ter estabilidade. E de repente o Senhor vem e começa a nos reestruturar emocionalmente, para que possamos ser constantes. Mesmo que como seres humanos venhamos a muitas vezes oscilar, porque temos o dia da angústia, temos o dia da alegria, mas Ele começa a trazer em nós resistência diante das adversidades, como uma imunidade. E é interessante que, a exemplo do que acontece
humanamente se falando, que muitas vezes você contrai uma enfermidade e o vírus daquela enfermidade, como por exemplo a catapora, é a própria imunidade para que você não pegue mais. Muitas vezes acontece conosco coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas Deus ele permite. Não é que ele venha diretamente e traga, mas ele permite para que sejamos ensinados, porque o homem ele vai colher aquilo que ele está plantando. Então eu entendo que quando o Senhor ele se utiliza de diversas formas de tratamento para nos ensinar, para vir ao encontro da nossa necessidade, a princípio diz a palavra que o pai repreende o filho a quem ama, se referindo a Deus. E muitas vezes essa repreensão a princípio ela traz desconforto, ela traz incômodo, mas lá na frente você agradece ao Senhor quando você olha para trás que você é curado, e você diz: meu Deus, muito obrigado, porque apesar de tudo aquilo que eu passei e sofri, o Senhor me permitiu passar por todas essas coisas, para que hoje não apenas eu conte um testemunho, mas para que eu possa ajudar outras pessoas, para que eu possa encorajar outras pessoas, para que eu possa ensinar outras pessoas. E como eu cresci com tudo isso, como eu alcancei aquilo que eu nunca imaginei que alcançaria antes. Então o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, moendo o nosso caráter. E é interessante que certa vez os filhos de Israel, em Números está escrito, eles estavam no meio do deserto, já comendo da mesma comida por muito tempo, rodeando pelo deserto, por causa da sua própria incredulidade e por causa das suas murmurações. As pessoas não estavam dando voltas no deserto porque Deus queria que isto acontecesse. Elas estavam rodeando o deserto, porque enquanto o deserto não forjar em nós o caráter do homem e da mulher que Deus quer usar, meu Deus, quando eu possuir a terra, eu vou ser diferente. Você pode dizer: quando eu viver a promessa, eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente. Só que não foi isso que aconteceu com Josué e Caleb, que foram os únicos que pisaram a terra da promessa. Enquanto eles estavam no deserto, eles já tinham a visão de águia. Enquanto eles estavam no deserto, eles não se viam como gafanhotos diante dos moradores de Canaã. Enquanto eles estavam no deserto, eles não eram espias que trouxeram relatórios negativos. Não, no deserto, mesmo em meio à ausência da promessa cumprida, eles já viviam como se estivessem possuído a promessa. Eles já caminhavam focados no Senhor, obedientes à sua liderança, entendendo o que Deus tinha com eles, entendendo onde eles chegariam. Não entenda que Deus vai te levar à terra da promessa sem que antes eu e você sejamos tratados no deserto, para criarmos e obtermos o caráter do homem e da mulher que Deus vai levantar. Não pense que você vai chegar no patamar que você deseja, na visão que você espera, no destino que você almeja, simplesmente como você está, como eu estou. Deus vai nos habilitar, e é no deserto que nós somos forjados, que nós somos preparados, que nós somos amassados. Mas é no deserto também que nós entramos na fenda da rocha e temos uma experiência transformadora e redentora com a glória de Deus. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então os filhos de Israel, eles começam a murmurar. Há uma tendência em nós como seres humanos de começarmos a murmurar, se não na boca, mas no coração, quando percebemos que a promessa não está chegando, que aquilo que nós desejamos e criamos expectativa está demorando para acontecer. Então lá em Números, os filhos de Israel começaram a se questionar.
Por que não ficamos no Egito? Por que que saímos de lá? Por que que viemos até aqui? Não gostamos da comida. Antes gostavam, agora estavam enjoados. Não queremos permanecer aqui, nem água tem. Tinha água, Deus sempre trazia provisão. Só não tinha na hora que eles queriam, porque Deus queria ser a própria fonte de água inesgotável. E Deus queria gerar dependência do coração dos filhos de Israel nele. Mas eles começaram a murmurar. Eles começaram a se questionar por que eles estavam ali. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Os questionamentos. Não foi Deus que me deu esse marido? Não foi Deus que me deu essa esposa? Não foi Deus que me colocou nessa igreja? Não foi Deus que me deu esse trabalho? Não foi Deus que me chamou ministerialmente? Por que eu estou no banco? Por que eu estou sofrendo assim? Por que eu estou padecendo assim? Por que eu continuo enfrentando as mesmas adversidades que eu sempre enfrentei, os mesmos problemas, onde na verdade nós queremos transmitir para as pessoas que a culpa não é nossa, que nós não somos responsáveis pelas nossas escolhas, e sempre queremos apontar alguém, onde na verdade só estamos no deserto, porque estamos demorando a aprender o que Deus quer nos ensinar. Só estamos no deserto, porque ainda não amadurecemos. É o que o apóstolo Paulo disse à igreja dos Coríntios: vocês já deveriam estar no alimento sólido há muito tempo, mas ainda estão no leite. Por quê? Porque não amadureceram, estão com partidarismo, não querem crescer. Existe contenda entre vós, existe meninice entre vós, um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo. Mas quem é Paulo, quem é Apolo, se não ministros do Deus vivo? Uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá crescimento. É Deus a pedra, o fundamento da igreja, e além dele não há outro. Então de repente eles começam a murmurar. Deus indignado com aquela circunstância, Deus ele manda serpentes venenosas, víboras, para que pudessem picar os filhos de Israel, e eles começaram a morrer. Naquele momento eles tiveram a consciência de que aquela punição tinha tudo a ver com a sua rebeldia e com a imaturidade que estava no coração dos filhos de Israel. Deus trouxe uma direção para Moisés: Moisés, vamos fazer cessar essa mortalidade. Constrói uma serpente de bronze. Eu não quero que seja uma serpente de madeira, em outras palavras, conjecturando. Eu não quero que seja uma serpente de outro material, eu quero que seja de bronze. E levanta numa haste no deserto. As víboras continuarão. Eu não vou tirá-las do deserto nem do meio do povo. Mas quando eles forem picados, eles olharão para a serpente de bronze que você vai levantar, e eles serão curados. O efeito do veneno no corpo deles parará, e consequentemente eles não morrerão. Por que que Deus mandou levantar a serpente? E por que que Deus não neutralizou a ação da serpente? Por que que Deus nos dá vitória? Por que que Deus nos capacita a vencermos a tentação, mas Ele não tirou ainda o tentador da nossa vida? Por que que Deus nos ajuda a obtermos vitória sobre um problema, mas o problema ainda existe? Porque o Senhor determina que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, mas Ele diz que no mundo teremos aflições. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, como profeta de Deus, e eu quero que você receba: as víboras da vida, eu não estou falando de pessoas, eu falo da tentativa constante de Satanás
de te matar, de te destruir, de gerar ingratidão no seu coração, de te fazer perder a visão, de te fazer perder o foco, continuará. Ele a todo tempo vai tentar te destruir, ele a todo tempo vai tentar te roubar, te matar, mas a Bíblia diz que para isto foi levantado o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás. Deus, ele não tira a serpente do deserto, mas ele constrói um caminho de cura, um caminho de restauração. Meu pastor, eu vim para a igreja nesta noite, eu vou continuar passando por isso, eu vou continuar tendo esse problema, eu vou continuar sendo picado, eu vou continuar sendo envenenado. Vai, mas eu quero dizer para você que eu tenho o antídoto da cura, eu tenho o antídoto do crescimento, da restauração. E quando você olhar para esse antídoto, você será curado interiormente, exteriormente. A sua casa será restaurada, a sua vida será restituída. Eu não tiro a serpente do deserto, mas eu te dou a imunidade contra o veneno dela. Se você crê que é assim, aplauda lindamente o Rei da Glória nesta noite. Eita, Deus tremendo. Então de repente o Senhor ele diz: levante uma serpente de bronze. E é interessante que no Novo Testamento está escrito: assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que Cristo seja levantado. Porque assim como as pessoas olhavam para a serpente e elas eram curadas, assim todos aqueles que olharem para Jesus, eles serão curados e restaurados. Mas diga assim para o seu irmão: o caminho da cura pode ser o caminho da queda. Eu vou começar a pregar agora. Diga para o seu irmão, diga: aperta o cinto, meu irmão. Diga: aperta o cinto. Papai vai bradar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Não pediu um trabalho a Deus para que Deus abrisse sua porta? Não era essa a cura que você precisava? Para suas finanças era a provisão de Deus, é verdade? E por que esse caminho de cura financeira passou a ser o caminho da frieza espiritual? Porque muitas vezes se diz: não tenho tempo de estar na igreja porque eu estou trabalhando. Não estou falando de uma ocasião isolada, eu estou falando de uma constância. A partir do momento que o teu trabalho substitui o lugar que é de Deus, o teu tempo com Deus, aquilo que era o caminho da tua cura financeira passou a ser o caminho da sua queda. Não pediu a Deus para casar quando estava solteiro e solteira, estava na igreja buscando ao Senhor, casou, e agora as programações conjugais exteriores são mais importantes do que a busca ao Senhor juntos. Não pediu uma cura emocional para não estar só, para ter um marido, para ter uma esposa, porque está fazendo agora do seu marido e da sua esposa um Deus. Não pediu para viver um chamado, não pediu para liderar. E porque agora que Deus te coloca em uma posição de liderança, não falo na igreja, eu falo muitas vezes como funcionário, como patrão, você se acha o bambambam, e você de repente esquece de onde você veio, quem você era, o que você viveu. Não pediu a Deus um filho, não era cura para o seu emocional, não era ser mãe, não era ser pai, porque não assume a responsabilidade do que Deus colocou na tua vida.
Meus lindos e meus amores, só mais um pouco de retorno aqui para mim. Não pediu a Deus para viver a promessa? Não pediu a Deus para ser curado, para ser curada? Por que está enjoado da comida? Eu tenho que ouvir o mesmo louvor. Eu tenho que ouvir a mesma pessoa que talvez antes você se arrepiava, você era tocada por tudo aquilo que você recebia da parte do Senhor. O que foi que aconteceu? O caminho da cura, o que Deus trouxe como provisão para a sua vida, passou a ser o caminho da queda. E Deus não divide a sua glória com ninguém. O altar do nosso coração é só dele. Tudo será secundário. Tudo que ele fizer vai ficar atrás da presença dele, do trono dele, da glória dele. Pediu um pastor: ame o seu pastor e honre, mas não idolatre ele. Pediu uma igreja: ame a sua igreja, mas não idolatre ela. O caminho da cura pode ser o caminho da queda. E Deus, por não dividir a sua glória com ninguém, cuidado, e se não casou, Deus tira o namorado e tira a namorada. Cuidado, que a falência financeira ela pode chegar. Eu não estou profetizando isso. Eu só estou dizendo que você pode perder aquilo que para você é importante, mas para Deus o que é mais importante é a sua vida. E eu quero dizer que o que for necessário Ele tirar de mim, de você, Ele vai tirar. Mas Ele não vai nos perder por nada. Por nada. Primeiro princípio: todos aqueles que eram picados, naturalmente, por causa do efeito do veneno, a primeira coisa que acontecia é que eles cegavam e morriam. Mas a Bíblia diz que imediatamente, quando eles fossem picados, eles deveriam olhar para a serpente de bronze. Diga para o seu irmão: primeiro princípio, urgência, agilidade, rapidez. Não tem esse negócio de ser para a semana que vem, é hoje. Não tem esse negócio de ser amanhã, é hoje. Não tem esse negócio de ser depois, é agora. Deus disse: imediatamente eles olharão para a serpente de bronze e eles serão curados. Não deixe que você perca a visão. Olhe com pressa, corra com pressa. Não deixe o câncer ser enraizado, tomar proporções maiores. Ainda no começo, extirpa, arranca pela raiz. Deixa Deus curar, deixa Deus fazer como só Ele pode fazer, como só Ele pode realizar. Quantos creem que é desse jeito? Joga a mão pro alto e aplauda o Rei da Glória. Levanta a xere, canta lá, maná, xere, anda lá na xere. Agilidade. Diga para o seu irmão, diga: Deus tem pressa. Segundo princípio: a serpente ficava em um lugar alto e em um lugar visível. O caminho da cura está em um lugar que você pode ver. Você só não vê se você não quiser. Você só não enxerga se você não se permitir. E diz a palavra que todos olhavam. Você nunca sabe no meio do deserto onde a serpente vai te picar. Você não precisa se preocupar com a serpente.
venenosa, você precisa se preocupar com o caminho da cura que Deus preparou e olhar para este lugar. Diga para o seu irmão, diga: Deus colocou o que você precisa em um lugar alto. Em um lugar alto. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Muitas pessoas que já tiveram a experiência de irem até Israel e subirem o Sinai. É interessante que a subida ela começa pela madrugada e geralmente finaliza com um dia amanhecendo. E certa vez uma serva do Senhor, ela diz que viajou com tantos questionamentos, com tantas perguntas que ela fez ao Senhor, e o Senhor respondeu a ela quando ela subiu o Sinai. Porque ela perguntou: Senhor, por que o Senhor me fez cair de paraquedas nessa situação? Por que o Senhor não me preparou antes? Por que o Senhor não me ensinou antes? Se eu soubesse como fazer, eu teria feito diferente. Eu teria agido diferente. E ela diz que quando subiu o Sinai à noite, e ela não enxergava muita coisa, apenas a lanterna e a luz que estava na sua frente. Ela diz que quando amanheceu, que ela olhou para baixo, ela viu o quanto subiu e como foi demorada aquela subida. E o Senhor falou para ela: se antes eu te mostrasse como seria tão alta a montanha, você não teria coragem de subir. Por isso que eu te permiti subir à noite, porque quando você está lá em cima, você olha para baixo e você diz: meu Deus, como eu andei, como eu subi, e eu nem sabia que tinha subido isso tudo. Você já percebeu que às vezes você começa algo e nem você mesmo acredita em você mesmo, no que Deus vai fazer através da sua vida? Parece que você está na igreja do nada, parece que você veio do nada, parece que você está do nada. Mas diga para o seu irmão, diga: em tudo Deus tem um propósito. Diga: em tudo Deus tem um propósito. Segundo princípio, olhe para o lugar alto. Você não tem que olhar para baixo. Você não é cauda, você é cabeça. Você não nasceu para estar por baixo, você nasceu para andar por cima. A sua visão é de águia, é a visão das alturas. Mas pastor, eu estou sendo lesionada. Eu sei, todos nós temos uma debilidade, temos um gigante a enfrentarmos, mas precisamos entender que Deus preparou um caminho de cura. E tudo que eu e você nós precisamos é mirarmos no lugar alto que Deus está nos mostrando. Davi disse: quando os meus inimigos se levantam contra mim, eu subo na rocha mais alta do que eu. Na rocha mais alta do que eu. Há uma rocha mais alta, há uma estrutura mais firme, há um lugar constante, e esse lugar se chama Jesus Cristo, presença de Deus. Se você crê, diga aleluia. Se você recebe, diga glória a Deus. É interessante que a serpente, ela não foi construída de metal, ela foi construída de bronze. Existia uma preciosidade, e Deus mandou Moisés construir algo que tivesse durabilidade. Diga para o seu irmão: durabilidade. Deus não manda ninguém preparar nada para começar hoje e terminar amanhã. Deus não manda ninguém iniciar uma trajetória, um projeto, para
para amanhã não ter estrutura. Se Deus coloca algo nas suas mãos, Ele vai te capacitar, Ele vai te estruturar, Ele vai te habilitar para você ser, viver e estar. Era algo precioso. Terceiro princípio que eu quero que você aprenda sobre o caminho da cura é que Deus mandou preparar algo precioso. Diga para o seu irmão, diga: existe uma preciosidade no que Deus preparou para você. Agora diga assim: o que é precioso não é seu, é apenas um caminho de milagre. Você está entendendo? O que você recebe hoje não é seu, é seu porque Deus te dá. Mas eu falo no aspecto de que você não é o Deus do que você tem, você não é o dono do que você tem. Você não comanda nem você mesmo, eu não comando nem a mim mesmo. Nós temos aquele que é dono, que é Senhor. Não tem essa história de você chegar e dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não posso mais. Acaba com isso, rapaz, acaba com isso, mulher. Quem manda é o Senhor, quem determina é Ele que é Deus, é Ele que tem sabedoria, onipotência, onisciência, onipresença. Ele é imutável, só Ele é grande, só Ele é justo, só Ele é fiel. Quando João teve a visão do Apocalipse, ele disse: quem pode? Eu ouvi uma voz dos céus: desatai o livro selado com selos. E ele ouviu uma voz que dizia: eis aqui o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e venceu. Só Ele tem autoridade e poder para desatar o livro e abrir os 7 selos. É tão precioso que o Senhor nos deu. Não desperdice a preciosidade. Não abra mão do que Deus te entregou. Mas está escrito que a propriedade exclusiva de Deus somos nós. Nação santa, povo eleito de propriedade exclusiva de Deus. Mas o que eu e você nós temos não é exclusivo nosso. Nós podemos ter hoje e podemos não ter amanhã. É precioso. Diga para o seu irmão: o caminho da cura é precioso. Fala para o seu irmão, diga: está hoje aqui na igreja, é precioso demais para você. Você só sabe, é simples água, sim ou não? Mas quando você está morrendo de sede, que você não vê água na sua frente, que você toma, você vê quão precioso é aquele copo com água. Você vê como ele sacia a sua sede. Tem gente que fecha até os olhos tomando água. Valorizar o que Deus nos deu é uma coisa, honrar o que Deus nos deu é uma coisa, multiplicar os talentos é princípio bíblico. Agora, idolatrar e colocar aquilo que nós recebemos no lugar de Deus, jamais. Deixa eu só dizer uma coisa para você. O Senhor curou um cego, onde Ele colocou lama nos seus olhos e disse: olha, vem cá, vem cá. Agora tem uma determinação para você: vá se lavar no tanque de Siloé. Foi o tanque que o curou? Não, foi apenas a preciosidade do caminho da cura. Mas quem curou foi o Senhor, sim ou não? Vem cá, vem cá, e vou colocar um dono nas suas mãos, e eu vou te fazer prosperar poderosamente. Agora tem um detalhe: o que eu te der, compartilha com aqueles que não têm.
Porque quanto mais você abençoar, mais abençoado e abençoada você será. Não retenha porque não é seu. Eu tenho mais para te dar. Eu sou o dono do ouro e da prata. Aí você chega e diz: está aqui. Deus é Deus que provê. Agora em janeiro, Deus moveu o meu coração. E eu sei quando Deus move o meu coração para algo, para que eu ofertasse na vida de uma pessoa. E é interessante que essa oferta não era algo que eu estava em condições, honestamente falando, mas eu dormia pensando na pessoa, eu acordava, eu pedi confirmação a Deus, e Deus me confirmou que eu deveria abençoar aquela pessoa. Não hesitei. Eu disse: Deus, não importa o quanto eu vou dar e como eu vou dar, estou debaixo da tua promessa. O Senhor conhece a minha necessidade. Eu não estou dando nada esperando receber. Eu não estou fazendo nada com a minha mão direita sem que a esquerda veja, para que a esquerda veja. Pelo contrário, eu estou dando com a minha mão direita sem que a esquerda veja. Não estou querendo tocar trombeta, holofotes sobre mim, eu não quero. Eu orei ao Senhor e eu fui e enviei aquela semente. A pessoa do outro lado se emocionou, chorou, e eu falei: foi Deus que mandou. Não contei isso a ninguém, não contei a minha esposa. Ela está sabendo agora, foi um particular meu com Deus. Em menos de 24 horas, eu recebi uma mensagem: pastor, eu senti de Deus lhe mandar uma oferta. Mande o seu Pix aí. E naquela hora meu Deus, do nada. O Senhor disse: não foi do nada. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu falei: mas essa pessoa nem tem afinidade, nem tem intimidade comigo. E o Senhor disse: faça isso. E o Senhor gerou um amor tão grande dessa pessoa com a minha vida, e meu coração também ama a vida dessa pessoa aqui. O que essa pessoa mandou foi 3 vezes mais do que aquilo que eu havia semeado. Deus me mostrou o caminho do milagre. Deus me mostrou que é dando que se recebe. Isso é bíblico. Eu tive essa experiência e tenho na minha vida. Você retém o que Deus te mandou dar na obra, e de repente você deixa de receber muito mais. Você retém o dom que Deus te deu. Aí Deus vai e levanta outro. Por quê? Porque se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Então não idolatrar é uma coisa, mas honre, porque é precioso o caminho da cura que Deus está te apresentando nesta noite. Se Deus está dizendo para você chegar lá, para o marido, para a esposa, para o amigo, para a amiga, para a irmã, seja quem for, e pedir perdão, vai lá e faz isso. Se não for o perdão verbal, que você revele frutos que manifestem a mudança, o arrependimento. Mas meu Deus, não fui eu que fiz, não fui eu que aprontei, não fui eu que plantei essa semente espinhosa. Deus está dizendo: eu não estou perguntando quem fez, eu estou te ensinando qual que é o caminho da restauração. Quando você não perdoa, você é refém, escravo de você mesmo. E de repente você vai. Enquanto você perdoa pessoas, você não é perdoado só por Deus.
Tantas coisas são perdoadas na sua vida. E Deus sempre está nos dando a preciosidade e nos mostrando o quão precioso é o caminho do milagre. Só que tem um detalhe: aquilo que é tão precioso pode ser também a arma de Satanás para uma grande queda. Com o passar dos anos, a serpente de bronze, ela não foi destruída. Entrou ano, saiu ano. Todos começaram a saber, não mais a mesma geração do deserto, sobre a história, sobre tudo aquilo que Deus havia feito no deserto. E a serpente estava lá no mesmo lugar, e começaram a chamar ela de Neustã, que quer dizer serpente de bronze no hebraico. E de repente começaram a fazer dela um objeto de prostituição e idolatria, onde ela passou a ser uma deusa para os filhos de Israel. Aí vem o rei Ezequias, bem jovem, começa a reinar. E Deus diz: olha, uma das primeiras coisas que eu quero é que você destrua a serpente de bronze. Como é que Deus me dá algo e Ele toma? Como é que no dia que eu vou pregar, preparei o sermão, eu orei. Teve uma ocasião que eu tive uma oportunidade única na minha vida, e eu disse a Deus: meu Deus, eu vou dar o meu melhor. Busquei, jejuei, me consagrei, coloquei o meu coração diante do Senhor. Quando chegou no dia, eu estava rouco e sem voz. Meu Deus, estava tudo pronto. E de repente eu não obtive o êxito que eu gostaria. Por quê? Porque o que Deus dá, Ele também tira se Ele vê que aquilo não será benéfico para mim e para você. Ele tira se Ele vê que aquilo vai trazer vaidade ao nosso caráter. Deus não divide a sua glória com ninguém. Estava sem voz, com a mensagem preparada, tudo prontinho. Sabe o que foi que eu disse? Fulano de tal, quem vai pregar é você, porque eu não tenho saúde e não tenho condições. Ah, mas eu canto muito bem. Ah, mas eu tive a oportunidade agora de comprar mercadoria. Você nem esperava, mas a feira foi fraca, e você estava com toda a expectativa de que seria um feirão. Depois você chega em outra feira e de repente boia toda a mercadoria. Quem é empresário já passou por isso. Quando estava voltando para casa, liga um cliente do nada e diz: o que é que você tem aí? Eu tenho tal coisa, eu quero tudo. De repente, o mar não está para peixe, mas Deus faz com você e comigo o que Ele fez com Pedro. Eu não quero saber se o mar está para peixe ou não. Eu quero saber que eu sou Deus que traz à existência o que não existe. Eu gero aquilo que não existia. O mar não está para peixe, mas eu sou o Deus que traz para a tua rede o que você precisa. Vai lá, obedece, lança a rede à direita do barco. Ezequias destrói a serpente. Talvez alguém dissesse: ela foi cara, ela é preciosa, ela representa muito. Ela era o caminho do milagre, ela era o caminho da cura, ela era. Existem coisas na nossa vida que por um ciclo elas foram boas, elas foram benéficas. Você era apaixonada pelo homem da sua vida, pela mulher da sua vida, começou a desvalorizar. Você era apaixonada em estar na igreja, de repente passou a fazer corpo mole. Vem a pandemia, meu Deus, só live. Depois que passa a pandemia,
um monte de gente dando nome. Eu quero ir, eu quero sair de casa, porque é do ser humano. Quando nós perdemos, nós começamos a valorizar. Deus disse: destrói, porque nunca foi sobre serpente, nunca foi sobre prata, ouro ou bronze. Tudo é sobre mim, tudo é por mim. E a Bíblia diz que rei como Ezequias nunca houve, nem antes dele, nem depois dele. Como fazer para não cair diante do caminho da cura que Deus está nos apresentando? Primeiro princípio, fala para o seu irmão, primeiro princípio, presta atenção, porque isso aqui é forte. O que Deus te deu, o que Deus te deu, coloque isso na sua cabeça. Serviu para um determinado tempo e um determinado ciclo da sua vida. Agora não serve mais. As víboras no tempo de Ezequias não picavam mais ninguém, não matavam mais ninguém. Diga para o seu irmão: você não precisa mais da serpente de bronze. Primeiro princípio para não cair é crer que Deus sempre vai levantar algo novo. Hoje Ele levanta uma serpente, amanhã Ele mostra um tanque, depois Ele vai e diz: tira a capa. Depois Ele vai e Ele diz: a tua fé te curou. Depois Ele vai e diz: levanta e anda. Deus, a sua multiforme graça, Ele não é repetitivo. O Deus que faz algo hoje, Ele faz diferente amanhã, Ele faz diferente terça, Ele faz diferente na quarta. Deus não se repete. Se Deus te deu algo hoje, Ele vai te dar algo novo na próxima semana. A porção de hoje não é a porção de quarta, não é a porção de domingo. Deus tem algo novo para mim e para você todos os dias. Primeiro princípio: não se apegue ao velho, viva o novo. Diga para o seu irmão: não se apegue ao velho. Olha assim para a sua direita, não olhe para o seu irmão não, olhe para o chão, para ele não pensar que é uma cobra na sua vida. Olha assim para o chão, para a direita, para a esquerda. Diga: não tem mais serpente não. E para que ter serpente de bronze na minha vida? Eu não sou mais a mesma pessoa não. Eu não sou mais o mesmo homem não. E por que agir assim? Que imaturidade é essa? Que homem é esse? Que mulher é essa? Deus está mudando tudo de lugar. É um novo tempo. Você não precisa mais da serpente de bronze. Você está entendendo? Deus não repete a metodologia. Quando nós tivemos Lorena, demos todas as roupas, né, amor? Mas a da saída de maternidade, Lorena e Sofia, a gente conservou. Depois eu cheguei num dia, eu disse: sabe de uma coisa? A traça e a ferrugem vai comer, dá também. Diga para o seu irmão: é tempo de coisas novas. Diga: você cresceu. Fala para o seu irmão: você cresceu. Fala como homem, fala como mulher. Pai, eu queria pedir para o senhor: engrossa essa voz, rapaz. Aí chega a menina: mãe, eu queria brincar com aquela boneca. Ô filha, para de falar como criança. Você tem uma voz linda. Diga para o seu irmão: esse tempo já passou. Diga para o seu irmão: é um novo tempo. Como não cair? É entendendo que aquilo que um dia Deus levantou para ser bênção, e hoje eu não preciso mais, Deus pode levantar e fazer coisas novas. Segundo princípio para não cair: nunca se apegue
ao que é precioso aos olhos dos homens, porque nem sempre aquilo que o mundo valoriza é o que Deus valoriza. Diga para o seu irmão, diga: o que Deus valoriza é um coração quebrantado e contrito. O homem vê o exterior. Chega lá o profeta Samuel diante de Davi, e ele viu que ele era pequeno e ruivo. Mas antes, quando ele estava diante de Eliabe, ele diz: eu cheguei, eu estou diante do futuro rei de Israel. Por quê? Porque Eliabe tinha as características semelhantes a Saul. Era alto e bonito. Mas o rei, segundo o coração de Deus, Deus não estava querendo reproduzir a réplica de altura, de formosura. Se não for o pastor André, o outro pastor também tem que ter o cabelinho preto de lado, tem que ser branquinho também. Diga assim para o seu irmão, diga: acaba com isso. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você está entendendo? Mas está tão diferente. Você já percebeu que muitas vezes você diz: meu Deus, os ventos estão soprando diferente, as coisas estão mudando, e você espera naquele saudosismo que tudo se repita. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não valorize o que o mundo valoriza, porque o que o mundo valoriza é precioso, mas é quebrável. Pastor, Ezequias quebrar, porque Deus mandou. Deus vai torar no meio. Diga comigo: Deus vai quebrar. Fala para o seu irmão: Deus vai quebrar o que para o mundo é precioso, mas aquilo que para Deus é precioso é inquebrável, é indestrutível. Ele disse: esta é a minha igreja, e contra ela as portas do inferno jamais prevalecerão. Por isso que Paulo disse: perseguidos, mas não abatidos, muitas vezes desanimados, porém não destruídos. Em Cristo nós somos imbatíveis. Cristo em vós, esperança da glória. Quantos creem? Joga a mão pro alto, anda lá, e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Canta lá,